Evangelho de Marcos, capítulo de número 13, versículo de 33 ao 37. E Deus nos dê uma boa palavra nesta noite. São Marcos, capítulo 13, versículo 33 ao 37, diz o seguinte: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Podeis assentar. Eu não quero fugir do que nós temos já ouvido nesta noite. O caminho é Jesus. Nós já ouvimos sobre o preço do perdão, já ouvimos sobre o amor de Jesus, e está caminhando exatamente para isso. E eu quero falar nesta noite exatamente sobre Jesus Cristo. Nosso assunto não é outro, senão Jesus. Jesus Cristo é a solução de Deus para a humanidade perdida. Nós conhecemos a história da criação, vocês conhecem a história da criação, e a Bíblia fala para nós que Deus criou todas as coisas simplesmente pela sua palavra. Ele disse e aconteceu. É assim? E depois de fazer tudo, Ele cria o homem. O homem não foi simplesmente, haja um homem. Não, Deus fez o homem. E eu já falei, já ouvi alguém dizer, né, que Deus fez um boneco de barro. Só que hoje eu estava lendo, e a Bíblia não diz que é barro, a Bíblia diz que é pó. O homem foi feito do pó. Aí eu comecei a pensar, né, pó da terra. Como é que foi juntar o pó? Só Deus, né? Juntar o pó e fazer daquele pó um boneco. E a Bíblia diz que Deus soprou nas suas narinas ou no seu nariz, e ele se fez alma vivente. Eu já falei outro dia, é espetacular, é fantástico a gente começar a pensar nisso, que Deus assopra, e quando Deus assopra, o sopro de Deus vai penetrando, e vai formando a garganta, vai formando o esôfago, vai formando o estômago, o intestino, os pulmões, o fígado, o baço, o pâncreas, né? Vai formando tudo, vai formando as veias, vai formando carne, vai formando nervo, pele, cabelo, e de repente está ali a alma vivente, o homem. O homem pode fazer tudo, inventar tudo, mas ele não consegue fazer isto que Deus fez. Aí Deus pega o homem, diz a Bíblia, que Deus plantou um jardim. Aí Deus coloca o homem lá, no jardim. E Deus chama, eu acho que é mais ou menos assim, né? Deus chama os animais e falou para o homem, põe nome. E aí ele viu um pequenininho lá, falou, isso aqui é o rato, né? Olhou para um grandão, esse aqui é o elefante, né? Um do pescoço grande, esse aqui é a girafa, né? E viu lá a cobra, essa aqui é a cobra, e dele foi dando nome a tudo isso. Imagina os irmãos como era Adão diante da presença de Deus, sem pecado. Fantástico, né? As aves dos céus, os peixes do mar, tudo. E o interessante foi que Deus deu a ele
autoridade sobre tudo. Então os animais estavam sob a autoridade do homem. E não me espanta ver Eva conversando com a cobra, porque parece que isso era normal conversar. Não sei. Os animais passeavam ali, Adão estava ali, os animais obedeciam à voz dele, e de repente Eva viu a cobra veio até ela, e não foi espantoso para ela isso. Mas a cobra veio, a serpente veio, e a serpente conversa com ela conversa, ela responde. E nessa troca de conversas, a serpente consegue induzir Eva a pecar. Porque Deus havia dado ordens ao homem. De tudo você pode comer, está aí, né? Mas daquela árvore ali, no centro ali, essa você não toca. Porque no dia que dela tocares, certamente morrerá. E eu fico pensando, né? Eu já ouvi aqui alguém dizer que cabeça de pregador, né? E eu fico pensando, de repente, Eva vai, toma do fruto e come. Parece-me que Adão não estava nesta conversa. Ela come e não morre. E ela vai até Adão, convence e ele come. Aí ele come, e a Bíblia diz que quando eles comem, logo eles perceberam que estavam nus. Mas até aquele instante não havia problema. Não tinha dificuldade. Deus vinha, conversava com o homem conversava com Deus, era uma maravilha. Eu não sei quanto tempo durou, né, esse estado de graça, de ter este contato com Deus, estar tudo bem. Mas a partir daquele momento, o homem sentiu dentro dele algo errado. E ele tenta esconder de Deus. Aí Deus vai lá e chama pelo homem. E o homem então acaba se declarando: pequei, errei. E a Bíblia diz que o pecado separou o homem de Deus. O profeta Isaías fala, parece-me que no capítulo 52, ele diz que os olhos do Senhor não estão fechados, seus ouvidos não estão agravados, suas mãos não estão mirradas, para que não possa salvar. Mas o pecado faz divisão entre o homem e Deus. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele promete lá no capítulo 3, vocês vão ver, Ele promete agora restaurar o homem que se separou dele. Nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Começa ali a promessa de restauração, a promessa de salvação. Mas a humanidade está perdida, está em pecado, e o pecado contamina, e vai de pai para filho, e assim por diante. E a Bíblia diz que todos nós nascemos em pecado. O salmista faz essa declaração: em pecado me concebeu minha mãe. E o pecado nos afasta de Deus. O pecado atrapalha a nossa comunhão com Deus. Mas Deus está querendo nos aproximar. E é por isso que Ele envia Jesus Cristo. A solução para a humanidade é Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para pagar o preço da minha e da tua condenação. Nós estudamos hoje na escola dominical a justificação. A justificação nada mais é do que a absolvição da pena que estava sobre mim. Jesus ocupou o meu lugar, o teu lugar, pagou o preço para que eu pudesse ser livre. Eu e você somos livres. E nós cantamos hoje: livres para não pecar. Nós fomos resgatados para não pecar.
E o Senhor colocou em nós o seu Espírito Santo, porque por nós mesmos não tinha condições. Mas o Espírito Santo de Deus está em mim, está em você. E é Ele que trabalha na minha e na tua vida. É Ele que fala comigo e com você. É Ele que convence a mim e convence a você. Para que andemos de acordo com a vontade de Deus. Para não sermos condenados com o mundo. Essa é a expressão que Paulo usa quando ele vai falar sobre a Santa Ceia. Examine-se cada um a si mesmo, e assim toma deste pão e beba deste cálice, não é isso? Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então cabe a nós analisar, avaliar a nossa vida, se ela está pautada pela palavra de Deus. Porque eu vejo aqui uma preocupação, já vou falar, uma preocupação de Jesus Cristo. Então vem a promessa de redenção. Quando Jesus fala com Nicodemos, ele fala o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio para salvar a todos. Lá quando a passagem que ele tem com Zaqueu, ele diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar a todos os que se haviam perdido. A salvação é para todos, mas cabe a mim e a você escolher, né? Há 2 domingos atrás, a lição da escola falou sobre o livre-arbítrio. Deus colocou o homem lá no jardim e deu a ele liberdade, liberdade de escolha. A morte não foi uma decisão arbitrária de Deus, não. Deus disse da morte, mas falou também que o homem podia muito bem evitar a morte, né? É só obedecer. Quer viver? Obedeça ao Senhor. E nós lemos aqui então Marcos capítulo 13. A gente vai observar no início do capítulo, diz aqui o sermão profético, o princípio de dores. Aí Jesus saiu do templo, seus discípulos estavam com ele. E de repente alguém disse, Senhor, dá uma olhada. Veja isso, que estrutura. Que maravilha! Estava mostrando o templo para Jesus. Esse templo é o templo de Herodes. Nós temos o primeiro templo, que foi o templo de Salomão. Coisa fantástica, o templo de Salomão. Mas o templo de Salomão foi destruído, foi derrubado, tocaram fogo, fizeram, né? E depois do cativeiro de Judá, quando o povo volta, você vai encontrar isso lá no livro de Ageu. Ageu repreende o povo porque o povo não estava se preocupando com a casa de Deus, estava preocupando com a sua própria vida, seu bem-estar, não é? E assim por diante, esquecendo da casa de Deus. E Deus fala através de Ageu o seguinte, vocês estão sofrendo, estão trabalhando, estão ganhando muito, mas tem pouco, né? É como se o dinheiro fosse colocado num saco furado, né? Aí Deus diz, sabe o que acontece? É que quando vocês pegam, eu assopro. Vocês não têm compromisso comigo, eu não tenho com vocês. Mas se vocês tiverem compromisso comigo, eu terei com vocês. É como está escrito lá, Paulo acho que escreveu, não é? Buscai as coisas de cima. Né? Primeiro as coisas de cima. E as outras coisas, Deus vai dar um jeito. Ou seja, faça a minha obra e a tua obra eu vou fazer. Cuide da minha casa e eu vou cuidar da tua. É que às vezes a gente não acredita nisso. A gente quer correr, quer resolver, quer fazer e acontecer. E esquece que Deus quer fazer por mim. Mas os discípulos estavam preocupados com a beleza, com a estrutura. Tem muita gente assim. Olha, pastor, que templo, né? Olha que casa que eu tenho. Olha que carro bonito que eu tenho. Olha, esqueça isso, irmão, e olha para Jesus. Porque se você tem, foi Ele que deu.
Aí Jesus responde: você está vendo tudo isso aí? Belo edifício, não ficará aí pedra sobre pedra que não seja derribada. Mas Senhor, o que é isso? Quando isso vai acontecer? Aí Jesus começa a dizer para eles, princípio de dores, preste atenção, tome cuidado, né? Vigia, porque vai aparecer tempos difíceis, vai aparecer terremotos, vai aparecer, né, guerras, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino. Isso vai acontecer, presta atenção, Jesus está voltando. Quando essas coisas começarem a acontecer, preste atenção, porque Jesus estará voltando. Ele começa a chamar a atenção. E o que nós vemos hoje, irmão, o mundo está, vamos dizer assim, de perna para o ar. Vamos deixar o mundo lá fora, o nosso país. Estamos na internet, não tem problema, porque a situação do país é essa mesmo, é calamitosa, é vergonhosa. As pessoas que não temem a Deus estão lá no poder. Deus permitiu que assim acontecesse, mas não temem a Deus, não buscam a Deus, cada um querendo o seu bem próprio, e assim por diante, e a nação esfacelando, nós não temos saúde, nós não temos segurança, nós não temos nada, o povo clama, a igreja clama, Deus está vendo, Deus está olhando, o clamor da igreja. E Jesus começa a dizer a eles sobre estas coisas. Mais para frente, ele vai falar sobre a grande tribulação. Ele dá um salto daqui, vai lá pro metade da tribulação. Quando diz, quando virdes que a abominação está lá no templo, né? Nós já sabemos isso aqui, porque a Bíblia já relatou, né? Jeremias, Daniel já falou muito bem sobre isso, não é um assunto nosso hoje aqui, mas só para falar que Jesus começa a alertar os seus. Eu vejo nisso uma preocupação tremenda de Jesus Cristo. Porque além de salvar, além de transformar, além de mudar a vida do homem, além de fazer ele uma nova criatura, ele tem um cuidado tremendo para dizer a ele as coisas que vão acontecer, para que nós possamos desviar delas. Eu costumo dizer que o livro de Apocalipse não tem nada a ver com a igreja. Não é para a igreja aquilo tudo que vai acontecer. A igreja espera o arrebatamento para depois vir a grande tribulação. Mas Deus faz questão de dizer para nós que se nós não tomarmos cuidado, nós vamos ficar e passar por tudo aquilo. Por isso que ele diz aqui, olhai, vigiai e orai. Olhe. Veja o que acontece, por onde você anda, as injustiças que acontecem, tudo que acontece de errado. Presta atenção, é cumprimento da palavra de Deus. Nada do que está acontecendo no mundo, irmão, a Bíblia não fala, ela fala sim. E se nós atentarmos muito bem, nós vamos cada dia mais falar, Senhor, tem misericórdia, porque eu quero estar na tua presença. Quem está afastado, volte, porque o dia se aproxima. Aí Jesus vai para falar sobre a vinda do Filho do Homem. Ora, naqueles dias, depois da aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz. E ele começa a falar sobre o grande dia que ele há de voltar. E depois, ele vem aqui então para esta situação, que é sobre a vigilância. Vigilância. Ele quer que eu e você estejamos vigilantes, ou vigiando. Mas vigiar por quê? Porque o tempo é incerto. Alguém sabe o dia da volta de Jesus? Eu pulei o versículo 32, porque diz o seguinte, mas daquele dia e hora ninguém sabe,
nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. O dia é incerto, ninguém sabe. Eu sei de uma história de um irmão que estava na igreja e estava no mundo, na igreja e no mundo e tal. E o pastor foi conversar com ele, aquela coisa, né, de aconselhar. Ele disse: mas pastor, se eu me arrepender, pedir perdão, 5 minutos antes de Jesus voltar, Ele não perdoa? Como quem diz, eu posso viver a vida toda, a hora que faltar 5 minutos, eu me ajoelho, clamo a misericórdia e sou salvo. O pastor falou: certíssimo. Agora, você sabe o dia? Não, então é melhor arrepender agora. Se você não sabe quando é, arrependa-se agora, busque a Deus agora, peça graça a Ele agora. Reconheça Ele como Senhor e Salvador da sua vida agora. O dia de amanhã não nos pertence. O tempo é incerto. Ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Jesus falou porque Ele estava aqui no mundo, né? Ele sabe, está lá com Deus, Ele sabe, mas eu não sei. E tem algumas pessoas que falam como as pessoas falavam no tempo de Pedro, né? Pedro escreveu lá, dizendo que muitas pessoas tinham a volta de Jesus como que tardia. Mas desde que eu nasci, os meus pais já falavam isso. Aí Pedro vai dizer, só que Deus está dando tempo para que todos se arrependam. Estamos no tempo da graça, no tempo do favor. Deus está dando tempo, está dando tempo, está dando tempo. Você ouve hoje, ouve amanhã, ouve depois. E depois você não vai dizer, eu nunca ouvi falar de Jesus Cristo. Eu estou na igreja quase 70 anos. E continuo na mesma esperança, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Meu pai já falava isso. E eu falo. E se Deus quiser, vou morrer falando. Que Jesus vai voltar. Eu creio, a Bíblia falou, eu creio assim. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Eu ouvi a palavra de Deus, aprendi assim e continuo confiando assim. Jesus vai voltar. Ele vai voltar. E quem vai subir? Ninguém? Aleluia. Se permanecerdes fiel, né? Se permanecerdes firme, fiel, alcançareis a coroa da glória, coroa de justiça. Se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Parece simples, mas não é ser fiel até o dia da morte, não. Ser fiel nem que seja para morrer. Nós vivemos num país de liberdade. Nós temos liberdade. Abre-se igreja, perdoa-me a expressão, aos montões. Você pega a avenida aqui e vai contando, né? Temos liberdade, podemos fazer isto, mas tem lugar que os irmãos estão sofrendo. Tem agora, neste momento, alguém morrendo por falar de Jesus Cristo. Tem situações assim, mas Jesus disse, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Tem pessoas entregando a sua própria vida. O pastor Jeremias falou hoje à tarde aqui na reunião, né? Paulo agradecendo a um irmão, não me lembro o nome agora, né? Que deu a sua cabeça, né, a prêmio.
Ou seja, ficou numa situação que poderia morrer, mas ajudando o apóstolo do Senhor, Paulo. É isso? Tem gente que faz isso. Eu não sei se a situação apertar aqui no Brasil, como será. Espero que ninguém volte atrás. Que nós estejamos enquadrados naquela palavra de Paulo. Quem nos separará do amor de Deus? Será que a luta? Será que a paz? Será que a guerra? Será que a fome? Será que o presente? Será que o porvir? Será que algum anjo vai me impedir de continuar servindo ao Senhor? Quem me separará do amor de Cristo? Ninguém. E nós possamos ter essa convicção. Eu não sei quando será. Lucas 12:40 diz: portanto, estáis vós também apercebido, porque virá o Filho do Homem a hora que não imagineis. E às vezes a gente fica despreocupado, né? Despreocupado. Às vezes a gente não vem na igreja, simplesmente porque não vem na igreja. Tem mais culto. Amanhã eu vou. Semana que vem eu vou. Tem gente que troca o culto por qualquer coisinha. Entende? Parece que não está dando tanta importância, ou está desapercebido. Esquecendo de que tem um Deus a servir, a buscar e a adorar. E não existe lugar melhor do que este aqui para estar adorando a Deus. Não existe. Para orar então, melhor ainda. Tem gente que fala: não, eu faço o meu culto em casa. Eu faço o meu culto em casa. Mas em casa, irmão, é tanta coisa, né? Alguém aperta a campainha, bate na porta, o telefone toca. Deixa eu contar uma experiência. É meio engraçado, né? Mas a minha esposa sentiu saudade de uma irmã lá de Santo André. Ela pega o telefone, pastor Elias, e discou para a casa da irmã. Quando alguém tira o telefone do gancho, ela escuta lá: junto ao trono de Deus preparando. Fala: meu Deus do céu. Estava sendo o velório da irmã. Em casa é assim. Até no velório o telefone atrapalha. Você está orando, as coisas acontecem, não tem jeito. Mas aqui não, aqui você deixa tudo, e aqui você derrama-se diante do Senhor, você fala com Deus, os irmãos oram, e é uma bênção de Deus. Não existe lugar melhor do que este lugar. E às vezes nós trocamos por qualquer coisa. Venha para a casa de Deus, busque a Deus. 1 Tessalonicenses 5:2 diz o seguinte: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Eu não sei aqui quantas pessoas já teve a sua casa roubada, e que você não viu. O ladrão não fala, e ele vem, e às vezes você nem percebe. Jesus não vem como um ladrão roubar. Não, ele vem como ladrão no sentido de que não existe a hora marcada. Nós não sabemos. Não foi informado a nós. Eu sei que tem muita gente marcando data, hora, mês, ano e assim por diante. Mas todos que fizeram isto decepcionaram. Porque Jesus continua. Por que vigiar? Porque há o perigo de dormirmos. Romanos 13:11 diz o seguinte: e isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono. Porque a nossa salvação está, agora, mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Paulo está advertindo os irmãos: esteja atento, não durma. Você que aceitou Jesus,
Você que ouviu a mensagem, você que reconheceu os seus pecados e acreditou na palavra de que Jesus vai voltar e vai levar a igreja para a glória. Cuidado para não dormir. Nós temos uma caminhada longa. E a nossa salvação está agora mais perto. Ah, mas eu não sou salvo? Se eu perguntar quem é salvo aqui, é capaz de todos levantarem a mão. Mas ele está dizendo, a nossa salvação está mais perto do que quando nós aceitamos a fé. Ou seja, o dia da nossa redenção, nós vamos ser arrebatados. A igreja vai ser tirada. E a Bíblia diz que é num piscar de olho, num tempo que não dá nem para medir. Um piscar de olho, a igreja vai subir. Aí sim, nós estaremos livres. Porque enquanto estivermos aqui, corremos o perigo de perder a salvação. Então devemos vigiar, porque há o perigo de dormirmos. 1 Tessalonicenses 5, 4 e 6 diz, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Ele está acreditando que a igreja está firme, alicerçada, informada. A igreja está esperando, a igreja está aguardando com ansiedade este dia. Portanto, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Vigiar como? Esperando a sua breve chegada. Antigamente, há uns anos atrás, tinha um programa patrocinado pela gravadora Boas Novas. E eles tinham um slogan, é isso que fala, né? Slogan. Viva o dia de hoje, como se Cristo voltasse amanhã. Pô, se Cristo vai voltar amanhã, ainda dá tempo de viver de qualquer forma. Não, está errado. Viva o dia de hoje, como se Jesus voltasse já, agora, daqui a pouco. Temos que ser, sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Então ele está falando aqui de paciência e de fortalecimento do coração. Não deixe, já ouvimos hoje aqui, não deixe que nada enfraqueça o teu coração. Não deixe que nada roube a tua fé. Não deixe que nada te separe de Deus. Jesus falou sobre o diabo, lá em João capítulo de número 10, acho que parece-me que é o versículo de número 10 também. Porque o diabo, ele não vem senão para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O diabo quer roubar a tua fé. O diabo quer roubar a tua paz. O diabo quer roubar a tua comunhão. O diabo quer fazer com que haja intriga entre nós. O diabo quer fazer com que um se levante contra o outro. O diabo quer fazer com que eu ache melhor do que vocês, ou vocês se achem melhor do que eu. O diabo quer colocar orgulho no meu coração, no teu coração, para ver a minha e a tua queda. Eu acho interessante Paulo, quando ele está lá em Filipos, né? Que ele foi para evangelizar, obra maravilhosa. Paulo e Silas, né? Evangelizando. Aí de repente, numa cidade estranha, não conhecia ninguém, aparece uma jovem lá. E disse, né? Estes que vos anuncia o reino de Deus, olha só. São servos do Deus Altíssimo. Eu virava para trás e falava, aleluia. Num lugar estranho, você receber alguém que começa a te promover, não é? Que bênção, que maravilha. Alguém aqui está nos ajudando e vamos pregar.
Mas Paulo tinha discernimento. Paulo tinha Espírito de Deus na vida. Paulo se incomodou com aquilo. Apesar de ser uma palavra boa, ele se incomodou com aquilo. E ele virou para trás e repreendeu aquele espírito que falava na boca daquela moça. E foi uma confusão tremenda, porque aquela moça trabalhava para alguém. Ela vivia de adivinhações e rendia para o seu senhor. E agora ela foi liberta da escravidão do pecado. O diabo quer fazer isso, até te elogiar, para você achar que é alguma coisa e depois cair. Irmão, depois que cai, e eu, graças a Deus, nunca me desviei, nunca saí da igreja e tal, mas eu começo a imaginar, não é? A pessoa quando cai, a pessoa quando peca, a pessoa quando é disciplinada da igreja. Para cair é fácil, para levantar depois, irmão, é uma dificuldade tremenda. É uma dificuldade tremenda, sair de lá, vir aqui na frente, pedir perdão do seu pecado. É coisa terrível. Mas o diabo quer fazer isto. A Bíblia diz que o diabo vai tentando, está lá em Zacarias, né? Ele vai tentando, vai tentando, vai tentando. Quando a pessoa cai, ele começa a acusação. Ele começa a acusar. Ele olha lá para Zorobabel, né? E diz, olha aí, ó. Não é Josué, né? Para Josué, ele diz, olha aí, ó. A veste manchada. Está vendo? Ele joga na cara da pessoa aquilo que ele intentou e conseguiu fazer com que a pessoa realizasse. Aí ele joga na cara. Está vendo? Mas graças a Deus que o Senhor disse, não é este aqui um tição tirado do fogo? Aí determinou o anjo, troque a veste dele agora. Coloca um sapato novo nos seus pés. Coloca uma mitra nova na sua cabeça, porque este é meu. Comprei com o meu sangue. Jesus está pronto para te receber nesta noite. Não importa a tua condição, não importa o que você praticou, se você se arrepender nesta noite, Jesus vai fazer como fez com aquele homem, vai trocar as suas vestes, vai te pôr um cântico novo na sua boca, vai fazer com que você sinta perdoado, perdoada, em nome de Jesus Cristo. Hebreus 10, 37, porque ainda um pouquinho de tempo que há de vir, virá e não tardará. Devemos estar sempre prontos para encontrar com o Senhor. Lucas 12, 35, 37 diz o seguinte, estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possa abrir-lhe. Bem-aventurado aqueles servos quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. E a leitura que nós fizemos aqui, o que é que Jesus está dizendo? Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, ou o que tinha que fazer, e mandasse o porteiro, vigia. Eu me lembrei de um fato. Eu trabalhava e era responsável por um depósito de uma grande empresa. E tinha um vigia que ficava lá à noite. E ele ficava dentro trancado. Certo?
Não havia perigo nenhum, porque tinha um quadro de vidro que tinha a chave de todas as portas. Se acontecesse alguma coisa, era só quebrar o vidro e abrir a porta e sair, né? E depois comunicar o que aconteceu. Aí cheguei um dia lá, né? Ele foi embora, eu abri, ele saiu. Eu vou dar uma volta. Tinha umas telhas tiradas lá né? E tinha aquelas gaiolas grandes de madeira. Falei, estranho isso, né? Aí fui perceber, uma bicicleta tinha sumido, né? O menino subiu, tirou a telha, desceu na gaiola, desceu, o guarda dormindo. O guarda dormindo. Ele foi, pegou, voltou, saiu, e o guarda não viu. Que bênção, né? Então, Jesus falou aqui ao porteiro, vigia, esteja atento, para que quando ele vier, você esteja pronto. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, ou se pela manhã. Não existe hora, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que eu digo a todos, a você que não aceitou Jesus ainda, a palavra é para você também. Jesus vai voltar, aqueles que estão salvos com Cristo subirão, e os que não, ficarão aqui para enfrentar a grande tribulação. A igreja aguarda este dia. Nós somos salvos, e a maior esperança nossa é o dia da volta de Jesus. Não existe outro acontecimento que nós esperamos mais do que a volta de Jesus. Pelo menos eu imagino que todos aqui tenham esse mesmo objetivo, a volta de Jesus. E para encerrar, eu quero ler aqui em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9 a 12. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo de 9 a 12. Preste atenção no que diz o apóstolo do Senhor. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra, e as obras que nela há, se queimarão. Aí ele pede para a gente refletir um pouco. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoa vos convém ser em santo trato, piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Que tipo de crente devo ser eu? Se eu aguardo a volta do Senhor, como deve ser a minha vida? Como deve ser o meu proceder? Como deve ser esse meu esperar por Jesus? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. É assim que o Senhor espera que nós estejamos aguardando a volta de Jesus. Agora eu quero perguntar a você que veio aqui nesta noite: como está a sua vida para o dia do arrebatamento da igreja? Porque é certo que vai acontecer. Para isso Jesus veio, dar a sua vida em resgate da minha
e da tua vida. Jesus veio para nos reconciliar com Deus, nos trazer de volta a comunhão que perdemos. Ele disse aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já vou-lo teria dito. Mas se eu for, eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele espera que um dia eu e você estejamos lá com Ele. Quem sabe alguém que já esteve aqui, que já participou da igreja do Senhor, já fez parte dos salvos e hoje está afastado, está distanciado, parou na jornada. Quem sabe hoje é o seu dia de reconciliação. Eu quero perguntar, onde está aqui a primeira pessoa que quer abraçar a Jesus Cristo para garantir a sua salvação ou a sua vida eterna? Onde está a primeira pessoa? Tem alguém? Um irmão que parou e que deseja retornar hoje? Tem alguém nesta noite? Pense bem. Analise bem a sua vida. Se Jesus vier, você está em condições de subir? Se você não tem essa certeza, hoje é a noite de se achegar ao Senhor, reconhecer o seu estado de pecado, de miséria, e dizer: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, faça de mim uma nova criatura, porque eu quero a salvação da minha alma. Tem alguém nesta noite? Na galeria, aqui embaixo. Não deixe passar a oportunidade. Mas se não tem, eu quero pedir a Deus que você possa ter outra oportunidade, que você possa refletir e sentir a necessidade do perdão e da salvação eterna em Cristo Jesus. Amém.